Lessons English. Translation. Tradução do inglês para o português. Lessons English. Aulas de inglês. Hello, my dear pupils. Translate. Olá, meus queridos alunos e alunas. Olha nós de volta com as nossas aulas. Olá! Eu sou o professor Tatiano. I am Tatiano Teacher, seu professor de inglês. Hello! Olá! Good morning, class! Bom dia, classe! Welcome! Sejam bem-vindos a estas nossas aulas de revisão. Hoje nós vamos ter duas revisões. Estes conteúdos, estas aulas, elas já foram dadas pela professora Érica. Então, nós só estamos fazendo revisão, né, daquilo que vocês já viram, do conteúdo que vocês já estudaram. É preciso que a gente faça uma revisão para que a gente possa se preparar para a nossa prova, nossa primeira prova. Alright? Então acompanhe aí as nossas duas aulas de revisão. No final eu vou explicar como vai ser as nossas atividades e também como vai ficar a questão das notas e da prova. Então, assista esse vídeo até o final, ok? Lesson 2. Revision. Translate. Tradução do inglês para o português. Lesson 2. Revision. Lição 2. Revisão. Simple past tense, regular verbs. Simple past tense, regular verbs. Simple past tense, regular verbs é o nosso assunto que nós iremos fazer a revisão nessa segunda aula. Translate, tradução, é o passado simples com os verbos regulares. Passado simples com os verbos regulares. Simple past tense, regular verbs, é o passado simples com os verbos regulares. Então, queridos alunos, simple past, verbos regulares. O passado dos verbos regulares faz-se pelo acréscimo de ed, a forma básica dos verbos. Exemplo, to work. Aí a gente acrescenta ed, ficou worked. Então, to work, trabalhar. Worked, trabalhou. To wash, acrescenta ed, ficou washed. Lembrando que a gente tira a partícula to quando vai para o passado. Então, to wash, lavar. Washed, lavado. To call, a gente acrescenta ed, eliminando a partícula to. Então, to call, chamar, né, no infinitivo, e
called. Called, chamado. Então, essa forma é única para todas as pessoas. Não varia na terceira pessoa do singular. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Né? Acrescentando ed, todos vão ficar I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Então, nos verbos regulares a gente faz o simple past dessa forma. Quando os verbos são irregulares, é preciso então a gente memorizar suas formas de passado, pois elas variam de um para o outro. Então essas regras válidas somente para as formas afirmativas. Então, o uso do simple past. O simple past é usado para indicar uma ação realizada e totalmente terminada no passado, correspondendo em português tanto ao pretérito perfeito como ao pretérito imperfeito. Exemplo: Castro Alves lived in the 19th century. Castro Alves viveu no século XIX. Então, a regra normal foi acrescentar ed, né, no verbo live. Live. Então, Castro Alves lived in the 19th century. Então, ele viveu. Então, essa regra para o uso do sufixo ed. Agora nós temos algumas regrinhas que colocam o verbo no passado. Quando o verbo regular terminar em e, acrescenta-lhes apenas o de. Exemplo: to decided. Então, to decided, a gente vai acrescentar só o de. Então, terminou o verbo em e, acrescentamos só o de. Então, to decided, decidir, elimina o to e vai para o passado. Decidiu. Decidiu. Quando o verbo terminar em y, precedido de consoante, troca-se o y por i. Então, exemplo: classed. Então, o y é precedido da consoante. Então, vai trocar o y por i e acrescenta ed. Olha como ficou. Classified. Classified. Então, trocamos o y pelo i e acrescentamos ed. Quando o verbo regular for monossilábico e suas últimas letras forem consoantes, vogal, consoante, então, consoante, vogal, consoante, dobra-se a consoante final e acrescenta-se ed. Exemplo: to stop. Então nós temos consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última consoante e acrescenta ed. Ó, duplicou a última consoante e acrescenta ed. O mesmo acontece com os verbos de mais sílabas, desde que a última seja sílaba tônica. Ó, to prefer. Então, duplicamos, acrescentamos ed. To permit. Duplicamos, acrescentamos ed. To occur. Duplicamos a última consoante e acrescentamos ed. To refer. Duplicamos a consoante e acrescentamos ed. Então, no simple past nós também usamos o verbo auxiliar did not e did para as formas negativa e interrogativa. Então, nas formas negativa e interrogativa, com as quais é obrigatório o uso do auxiliar did, os verbos devem permanecer no
infinitivo, sem o to, ou seja, a forma base do verbo. Então, exemplo. Então, nas formas negativa e interrogativa, do passado simples deve-se utilizar o auxiliar did, como se observa nos exemplos a seguir. Ó. Afirmative form. She went to school yesterday. She went to school yesterday. Então, went já foi para o passado. Mas, na forma negativa, a gente acrescenta she did not go to school yesterday. A gente acrescenta did not, mas o verbo permanece na sua forma regular, na forma básica. Interrogativo. A gente traz o did para o início da frase, o pronoun, e o verbo não muda. Did she go to school yesterday? Reforçando. Então, o past simple, no afirmativo, a gente tira a partícula to do infinitivo e acrescenta ed em todos os sujeitos. Todos os sujeitos a gente só acrescenta ed e usa em todos os sujeitos. Negativa, né? I did, que é a mesma coisa de I did not, é só a forma abreviada. E o verbo ele não altera, não acrescenta ed e não altera, quando é o verbo regular. Então, ó, I did work, you did work, he did work, ou she did not work, it did not work, we did not work, you did not work, they did not work. No interrogativo, então a gente inverte, né? O did vem para o início da conjugação, vem o sujeito, né? Os pronomes, e o verbo, sem alteração. Então, a mudança inverte o sujeito com o verbo auxiliar, did, e interroga-se. E para responder, tanto na afirmativa quanto na negativa, a gente só acrescenta yes, o pronome e a partícula did it. Se alguém perguntar, did I sleep? Yes, I did. Ou no, I didn't know. I didn't. Did you sleep? Yes, you did it. Ou no, you didn't. Lembrando que aqui pode ser did not também. Aqui é a forma abreviada. Let's recap. Vamos recapitular com as frases em que a gente identifica o simple past dos verbos. Então, Jorge Amado, love it, foi para o passado. His homeland and wanted to protect is from invaders and colonizers. The man on the beach tried, foi para o passado, to make a difference by through choices. Starfish back into the sea. American astronaut landed on the moon in 1969. After great many unsuccessful attempts, Thomas Edison invented the light bulb. Jorge Amado died at the age of 18. Lesson 3, revision. Reflexive pronouns. Translate, tradução. São os pronomes possessivos em inglês. Anteriormente, nós já aprendemos a função e significado de I, eu, né? Que é o pronome sujeito.
Agora iremos aprender os do myself e dos outros reflexivos pronomes. Na voz reflexiva, a ação recai sobre o sujeito agente, ou seja, o sujeito irá realizar uma ação e sofrerá consequências, sendo ela positiva ou negativa dessa ação. Olha aqui os reflexivos pronomes: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Então, repare que a terminação para as pessoas do singular é self, então my, your, him, he, it, self, e para o plural or, your, them, é selves. Ok? Então, entendendo. Então, nós temos o pronome sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. E a eles corresponde o pronome reflexivo. Myself, eu mesmo, a mim mesmo, me, yourself, você mesmo, ti, te, si, oneself, ele mesmo, a si mesmo, si, herself, ela mesma, a si mesma, itself, a si mesmo, ourselves, nós mesmos, yourselves, vós, a vocês mesmos, themselves, eles mesmos, elas mesmas. Let's recap. Vamos recapitular? Então, nesse exemplo, reflexive pronomes. Look, I drew a picture of myself. Olhe, eu desenhei uma imagem, figura de mim mesmo. Laura can't carry the bag by herself. Então, Laura, ela não consegue levar a sua própria mala, né? A própria mala dela. Ok, homework, atividade para casa. Então, meus alunos e alunas, nós fizemos a revisão destes conteúdos que vocês já haviam estudado com a professora Érica. Então, não tem muita dificuldade, né, nesse conteúdo fácil. Então, o que eu quero repassar para vocês é que a professora Érica tinha me passado todas as atividades que vocês já tinham feito. Então, eu estou com elas e com a nota delas. Então, vai contar para a nota da prova. Mas, mesmo assim, nós vamos ter uma prova valendo parte da primeira nota. Então, para essas aulas de hoje, eu vou mandar as atividades lá na plataforma, são 2, e também nos grupos, ok? Então vocês respondam, tiverem dúvidas, me procurem e devolvam essas atividades, porque elas vão contar como ponto de participação, né? Pontos qualitativos. Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês e retomar as nossas aulas. Alright, tudo certo? Desejo a vocês uma boa aula e boas respostas nas atividades. Ok? See you later. Até mais.